Estou recebendo convidados muito especiais aqui hoje para falar sobre um assunto que tem chamado a atenção, na verdade, não só nossa, dos que estão aqui, porque temos pais aqui, temos profissionais que tratam desse assunto, mas também de muitas pessoas que agora nos assistem e estão em casa, principalmente você que tem filhos, crianças, porque nós temos visto essa sensualidade exacerbada nas redes sociais e também no dia a dia. Não só nas TVs, mas a TV até que não tem mostrado tanto, até por conta de uma proibição. Mas as redes sociais estão sendo muito utilizadas para essa erotização. E o problema maior é que, claro que isso influencia as crianças. Não adianta. Quando você tem, as crianças também têm redes sociais. Se você conversar com as crianças da Max Fama, todas elas têm redes sociais. Mesmo sendo monitoradas pelos pais, elas também postam vídeos. Elas mostram para os pais, mas postam vídeos. Na Max Fama mesmo existe até um trabalho de conscientização mesmo dos pais e também um trabalho de terapeutas com as crianças para evitar, para fazer a criança entender que ela pode ser um modelo profissional, mas um modelo profissional infantil. Existe uma fase da vida para ser vivida individualmente. Essas fases estão sendo ultrapassadas, muitas vezes pela ganância, ou pela falta de conhecimento, ou por a gente ter essa mania de achar que as coisas ruins só acontecem na casa do vizinho. Então você precisa prestar atenção no que está acontecendo dentro da tua casa. Isso é muito importante, por isso que nós vamos te dar esse alerta hoje. O Dr. Denis está aqui comigo hoje, ele é advogado criminalista, está aqui com a gente pela primeira vez, vai nos orientar também na questão jurídica desse caso, desse caso específico que eu te falei antes, da Melody, mas de muitos outros que estão aí na internet. É que esse é um caso que chamou a atenção porque estourou mesmo de novo, depois de 3 anos, na semana passada. O Dr. Hélio está aqui com a gente hoje também, ele também é advogado, mas ele é pai de 3 crianças e algumas delas têm, algumas é ótimo, né? Parece ter um time de futebol, né, Hélio? Quase e eles têm essa idade, mas essas crianças estão com ele há muito tempo. Então ele já passou por algumas dessas fases e vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, sobre a experiência mesmo do pai, de como é que você pode fazer para coibir esse tipo de atitude e essa influência. E a doutora Sueli está aqui com a gente hoje, ela é psicóloga e ela é terapeuta familiar. Que isso é um trabalho para todo mundo fazer junto. Isso é muito importante, né, Sueli? É fundamental que hoje tenha essa união desse sistema familiar. Mas, Sueli, o que você acha que está acontecendo? Você acha que a sociedade ficou muito moderna, as crianças se desenvolveram demais? Nós não estamos achando, nós estamos querendo continuar tratá-las como crianças quando elas já não são mais? Ou você acha que, até pela modernidade excessiva, os pais estão sendo muito mais coniventes e liberais do que deveriam? Exatamente isso. Acredito que com essa liberdade, com essa modernidade que nós hoje estamos vivenciando, os pais estão deixando mais liberdade. Estão achando tudo normal. Está tudo normal e, assim, não está controlando tanto o que as crianças estão vendo, não está controlando aquilo que pode prejudicar. Principalmente, outro também, quando a própria família ou a própria mãe ou incentiva e coloca lá e faz com que a criança já cresça nesse sentido de buscar e vamos falar a palavra, se mostrar. Por exemplo, no caso como da Melody, que é claro, até vou pedir para ir passando umas fotos da Melody aí para você, se você não conhece, para você entender um pouquinho do que eu estou falando, para você não ver que é o exagero. Tem alguns vídeos aí, eles vão passando imagem enquanto a gente vai conversando. Existe tanto que o Ministério Público entrou com o pedido justamente por isso, porque o pai incentiva. O que é que significa incentivar uma criança de 11 anos a agir como essa menina que você está vendo aí na tela? A Melody é essa menina de roupa prateada. Isso é um vídeo que ela postou, que é de uma gravação de um clipe que ela está fazendo. Sim. Não é uma criança. Não é uma criança. Uma moça de 11 anos de idade. 11 anos de idade. Então, essa adultação da criança hoje, de que não tudo pode, né? Então, tudo pode. Então, muitas famílias hoje dizem, não deixa, está normal. Coloca, ela posta. Então, esse incentivo também faz que seja prejudicial a trazer a criança nesse... O que é prejudicial? O que acontece com uma criança que nessa idade ela está tão madura, vamos dizer assim? Madura. Olha, o próprio uso da rede social, que faz com que já estejam tudo... Às vezes os pais não sabem nem o que os filhos estão postando, né? Então, a vontade de ser como a mídia, né? A vontade de estar sendo como eles. Então, incentiva uma roupa, o cabelo, a própria postura
corporal, então faz com que as crianças venham e se sensualizem como essa menina. Mas e essa menina? O que acontece na cabeça dela? Olha, ela está vivendo um momento dela, como se ela tivesse já adulta e se ela pudesse. A criança começa a se sentir adulta? Começa a se sentir adulta, então na cabeça dela ela pode tudo. Ela pode tudo. E às vezes, nesse sentido, não pode. Só que como tem alguém por trás incentivando, ela vai achando que ela pode mesmo. E para ela isso é o máximo. A mente dela está além. Entendi. Ela não comporta como uma criança de 11 anos. Ela, infelizmente, não é mais uma criança. Ela não é, né? Então, ela está se comportando realmente como essa adulta que está vivendo este mundo de glória. Olha a foto dessa menina. Eu não me conformo que essa menina tem 11 anos de idade. Eu achei Isso é uma festa fantasia, parece que ela foi. Mas essa foto aí é uma das fotos que nós pegamos, mas as fotos dela são todas nesse naipe, ou até um pouco mais sensuais, com a barriga de fora e tal. Ô, Hélio, como é que faz para duas coisas que eu quero te perguntar. Como é que eu faço como pai e mãe para fazer uma criança dessa idade entender que isso está errado? Eu acho que é assim. Como que você tem feito com os teus? Primeiro, eu queria agradecer de novo a oportunidade. É bom. É bom que sempre a você gente discutir esse tipo de assunto. Hoje eu vim como pai, então vim sem gravata para me colocar nessa condição. Eu acho que assim, acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o que a gente vê acontecendo com a Melody é uma consequência, não a causa. Tá. Né? Hoje nós colhemos frutos de uma geração que se acostumou com a dança da boquinha da garrafa das crianças nos finais de semana, dançando até derrubar a garrafa e achando aquilo bonitinho, aquelas crianças seminuas, etc., 20, 25 anos atrás. E hoje nós temos melodies como consequência dessa educação. E a tendência é ir piorando, porque hoje as crianças que crescem dentro dessa cultura serão os pais amanhã que estabelecerão os limites dos próximos filhos. Com certeza serão os pais bem jovens. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que hoje o que a gente visualiza em relação a ela é consequência disso. E de um segundo fenômeno que me preocupa bastante é que a nossa geração já é uma geração que foi criada pela televisão. Sim. A geração que a gente vê hoje é uma geração que é criada pela internet, que é uma televisão com um mecanismo muito pior, que é a questão do sentido de ir e vir, de buscar informação, de buscar o conteúdo, de buscar... É uma terra sem lei. Exatamente. E em cima justamente dessa... Por mais que tenha lei, é uma terra sem lei, o doutor já vai falar sobre isso. Tem lei, mas o povo não obedece. Infelizmente. Mas assim, justamente por conta dessa situação... barreiras que eram saudáveis foram rompidas. E daí como é que você faz para mostrar para o teu filho que isso está errado? Eu trabalho, assim, em relação aos meus filhos de uma forma muito transparente. Acho que a primeira coisa que a gente lida dentro de casa é com a comunicação. Tá. Então, assim, nós conversamos todos os dias sobre tudo o que acontece na rotina deles. Eu não terceirizo a educação deles para ver numa rede social o que aconteceu ou deixou de acontecer. Até por aí começa que hoje, quem tem rede social é só a minha filha mais velha, que tem 16 anos, conquistou a primeira rede social dela com 14 e mesmo assim com o meu acompanhamento. Hoje já deixo um pouco mais solta, mas eu tenho acesso a senhas, a gente conversa sobre tudo e a gente continua monitorando. E seu filho mais novo tem quantos anos? Tem 11 anos e a do meio tem 12. Certo. A de 12 anos ainda não tem internet. Com 14 anos, ela vai fazer a primeira rede social em conjunto comigo. Monitorada junto comigo. É um perfil entre eu e a Kiki. Então, fica Hélio e Kiki no perfil durante um aninho, até a gente perceber que ela tem maturidade suficiente, que a gente tem um canal de diálogo aberto para a gente conversar sobre isso. Tá. Em relação a isso, inclusive, recentemente a gente teve a oportunidade de conversar bastante sobre uma questão de rede social mesmo. O Instagram, ele criou um perfil secreto, um perfil privado para que pais não acompanhem a rotina dos filhos. E é um perfil chamado Dix, né? É um segundo perfil bloqueado que só pode acessar quem tem uma senha, uma determinada senha. Daí o pai nem sabe que tem esse outro perfil. Exatamente. Eu descobri porque a minha filha de 16 anos me convidou a participar dessa rede. Então, eu nem sabia disso também. Pois é. Acho que isso mostra como o caminho que a gente está seguindo é o caminho certo. É o caminho aberto de diálogo. O que a gente estabeleceu desde o começo, desde o primeiro tablet, desde a primeira rede social internet não é um ambiente de privacidade. Adolescente adora discutir e colocar, eu tenho que ter a minha privacidade. Eu tenho direito ao meu espaço. Eles têm a privacidade deles dentro do quarto deles.
Agora, a privacidade... Dentro do quarto deles com o computador desligado. Exatamente, exatamente. Internet não é um ambiente de privacidade. Então, assim, mesmo a minha filha do meio, que gosta bastante de gravar vídeos com músicas, fazendo dublagem e tal, tem vários aplicativos disso na internet, o nosso combinado é ela pode gravar tantos vídeos quanto ela quiser, acho que tem 500 e tantos vídeos. Nenhum vídeo publicado. Certo. E todos os vídeos, eu faço questão de olhar e falar assim, você gravou? Gravei 10 hoje, vamos ver os 10? Olha, eu não gostei do que você fez nesse vídeo, isso não é muito da sua idade. E essa conversa no dia a dia, eu acho que é o que vai guiá-los para que sempre sigam pelo caminho do correto. Vou voltar com o doutor Hélio daqui a pouco para falar sobre outros assuntos também nesse sentido, mas quero ir para o doutor Denis, que é advogado criminalista. Doutor, primeiro eu quero te fazer uma pergunta que foi, na verdade, o que eu senti vontade de fazer quando eu vi, porque o que me chamou a atenção foi, até conversando com o chefe Raimundo, eu contei, que foi a foto dela, dos desafios de 10 anos, ela bebê, de 1 ano de idade, e agora com 10 anos, mostrando, você acha que eu mudei muito e tal, e eu vi aquela moça, tanto que quando eu vi, eu não sabia quem era, essa foto aí, desse tem cabimento. Quando eu vi essa foto, eu achei que essa menina era filha dela, doutor. Eu falei, gente, mas essa menina teve filho nova, porque na minha cabeça ela tinha uns 19. E daí eu fiquei pensando o seguinte, o que a sociedade pode fazer? Porque esse é um problema que, tudo bem, está acontecendo na casa dela, mas tem reflexo em todas as famílias, porque como o Hélio está falando, mesmo que a filha dele não tenha essa acessibilidade, na escola as pessoas comentam, isso vai passando, todo mundo conhece. Se ele perguntar, ele conhece a Melody, como conhece todas essas meninas dessa idade. O que se pode fazer? O correto, num caso como esse, seria juntar um monte de pai e mãe e entrar no Ministério Público pedindo alguma coisa para parar, sei lá, o que pode fazer para parar isso? Essa que é a verdade, que foi o que eu pensei, meu Deus, como é que vai fazer para parar? Porque senão nós vamos parar. Perfeito. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E a questão é muito mais profunda do que aparenta ser. Por quê? Comportamentos como o dessa menina, da Melody, ela reflete de uma forma geral na sociedade. É verdade. De que forma? Nós estamos tratando de forma criminal uma questão que é comportamental, educacional e social. E de que forma que isso se exterioriza para os dias atuais? Passamos a taxar como normal um relacionamento com meninas de 12, 13 anos, ainda que haja consentimento, como se nada fosse. Quando, na verdade, é crime. Como se fosse normal, né, doutor? Não é normal, é estupro de vulnerável, ainda que haja consentimento da pessoa, se ela tiver 2, 3 filhos com 12, 13 anos, estupro de vulnerável. Mesmo que os dois tenham 12 anos? Quando os dois têm 12 anos, possuírem 12 anos, nós estamos diante de 2 adolescentes. Certo. Se for levar ao pé da letra o que o ECA diz, ambos responderão por ato infracional equiparado a estupro de vulnerável. Porque a lei fala que tem que ser responsabilizado acima de 11, 12 até 17 anos incompletos. Então, se levarmos a letra fria da lei ao pé dela, ambos responderão por ato infracional a estupro de vulnerável. O que me preocupa é o tratamento dessa questão, como eu falei. Ainda que haja consentimento da criança e adolescente de 12, adolescente, né, que criança é abaixo dos 12, mesmo se já tiver tido relacionamentos anteriores, filhos inclusive, e essa pessoa, esse adolescente tiver menos de 14 anos, a pessoa que está se relacionando com ela, se for maior, incorrerá no crime de estupro de vulnerável. Agora, doutor, num caso como esse, que existe um incentivo do pai, principalmente, desde que essa menina era pequenininha, porque a primeira ação contra ele já aconteceu 3 anos atrás, né, em 2015, 4 anos atrás. Daí, o que acontece? Porque, na verdade, você tem um caso de uma... Isso caracteriza, por exemplo, uma exploração infantil? Por quê? Porque o pai está incentivando isso e está ganhando dinheiro. Porque essa menina se expõe, não é a troco de nada. Ela faz vários comerciais ali na internet, tem várias parcerias, grava clipes e tal. Isso se enquadra em algum lugar para parar esse ciclo na vida dessa menina? Exploração infantil, sim. Exploração sexual, não, porque a lei não prevê esse tipo de conduta como crime. E o doutor que trabalha com isso, ele pode falar até com mais propriedade do que eu. A questão é, estamos tratando de forma imediata uma questão que é educacional, social e comportamental, como se criminal fosse. E não vai resolver em curto prazo. Dessa forma, não resolve. E não é aumentando lei para aquele que se relaciona com a pessoa de 13, 12 anos que vai funcionar. Por quê? Essa criança, essa adolescente, se apenas for 30, 40, 50 anos, ela vai ter sido vítima da mesma forma. Entendi. Então, a lei, ela considera que essa criança, na verdade,
me corrija se eu estiver errada, ela não tem condição ainda, ela não tem esse discernimento, por mais inteligente e moderna que seja a sociedade e a criança, ela não tem essa maturidade para entender o que está acontecendo. No caso dessa menina, ela está acostumada com a exposição, né? Então, o que foi feito agora pelo Ministério Público, o bloqueio das contas no Instagram, isso, claro que não resolve o problema. Mas isso é uma maneira de trazer essa menina à realidade e também evitar uma contaminação maior aí, entre outras crianças? Sem dúvida, desde que ela tenha um acompanhamento psicológico. Não adianta somente cessar esse tipo de conduta se ela não tiver um tratamento constante, não é, porque doutora? senão ela vai sentir falta disso também, né? Sem dúvida, Perdeu e pode o seu praticar até coisas mais... Porque a menina está gostando daquilo, ela não consegue. Nessas alturas da vida, essa menina que sempre viveu assim. Nós tivemos um caso, não sei se vocês se lembram, naquela menina que fez a menininha do filme ET na década de 80, essa menina foi, né, ovacionada na época, ela tinha acho que 7 anos de idade. Quando ela se viu longe da fama, ela desencaminhou mesmo, foi desencaminhada, começou a usar drogas. O caso do menino também, do Macaulay Culkin. Isso, então, isso é uma consequência muito real, você acha? Eu acho que sim, mas eu acho que assim, complementando o que o doutor disse, eu acho que perdeu-se o timing para que houvesse uma ação efetiva do judiciário. Qualquer tipo de peça publicitária, qualquer tipo de show, qualquer tipo de evento, depreende uma autorização judicial. Se pede um alvará judicial para que com esse alvará judicial o menor possa participar. Inclusive, o termo de ajustamento de conduta que foi firmado pelo pai dessa criança, apesar da legislação já enquadrá-la como adolescente, eu a vejo como uma criança. Eu acho que os próprios atos dela demonstram ausência de maturidade. Tanto é que o acordo que foi feito, o termo de ajustamento de conduta que foi feito e que foi descumprido pelo pai, foi um acordo formalizado junto ao Ministério Público do Trabalho. Então, significa que havia um alvará para que essa menina trabalhasse com as peças publicitárias, que é com a gravação, Max Fama, com tudo. O pai autoriza, tem toda uma burocracia para a criança ser modelo. Sim. Mas, na verdade, o que tinham feito com ela era mais ou menos isso? Não, na verdade, como que funciona? Por exemplo, uma criança agenciada pela Max Fama ou por qualquer outra agência, ela vai obrigatoriamente, a cada peça publicitária que ela for fazer, a cada propaganda que ela for fazer, tem que se entrar com um processo pedindo uma autorização judicial, apresentando desde alvará de funcionamento do estúdio onde vai ser feita a gravação. Então, o que aconteceu que está tão fácil a vida desse povo? Então, é isso que a gente precisa entender. Quem foi que expediu essa autorização e quem foi que não atuou quando deveria? Porque no primeiro momento, que foi lá atrás, em 2015, com aquele primeiro processo, a gente viu algumas imagens dessa garota, mas se vocês pesquisarem o histórico dessa menina nesse primeiro processo, que foi de 2015, era muito mais grave. Era a menina imitando poses sexuais em cima de um palco. Mas ela também. A gente tinha visto um vídeo, eu não sei se eles subiram, que a gente estava até em dúvida de mostrar esse vídeo, mas eu tinha pedido para mostrar, que é o último clipe que ela... Daqui a pouco você vai ver esse vídeo, que ela está fazendo uma cena numa cama mesmo, com roupa sensual e tal. Não sei se você viu isso. No primeiro clipe que se tomou conhecimento, ela, pela primeira vez, subindo em um palco, com o pai incentivando, e ela se joga no chão e imita posições sexuais. Com 7 anos de idade. 6 para 7 então, anos. Você faz o que com essa gente? Eu fico ali o judiciário deveria ter intervido. Que foi o que aconteceu no caso da MC Loma. Que era menina também, o doutor também deve ter conhecimento disso. Que abandonou a escola. escola. Ela era funkeira, e daí a promotoria entrou com um processo lá, sei lá como é que chama isso quando a promotoria... Na verdade, eles entram com um procedimento verificatório, o Ministério Público entrou ajuiza. Com esse procedimento e determinou que a menina parasse de cantar e voltasse para a escola, e voltou. Sim. E essa menina já entrou em 2005, não acontece nada. Não entendo, porque dois pesos, duas medidas. Eu acho que esse é o problema. Eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar. Eu acho que eu não digo que a consequência deveria ter sido a retirada dela naquele momento dos pais. Não acho. Acho que é uma consequência severa demais. Mas a proibição de que essa menina participasse dos shows e dos espetáculos de horror
que estavam sendo programados, que estavam sendo colocados dentro da agenda dela, é algo que deveria ter acontecido ali atrás. Alguém errou e errou muito feio. Porque essa permissividade surgiu por parte dos pais, mas sobre os olhos, sobre o crivo de todos aqueles que agenciaram, produziram, divulgaram, acessaram, A verdade é essa, né? A verdade é que nós temos um problema sério no mundo, que o dinheiro ele está acima de todas as coisas. E esse é que é o grande problema. É preciso tomar cuidado, porque isso pode não só pode acabar não só com a vida dessa menina, como também no futuro, né? Agora, doutor, você sabe que agora, com essa confusão toda, a mãe já se eximiu de culpa, já disse que ela nem sabia, também não dá para acreditar nisso, porque a mãe dela deve ter o quê? Uns 30 e poucos anos de idade, se tiver. Também tem rede social, mas ela disse que enquanto ela trabalhava, o pai da menina que cuidava de tudo, que ela não imaginava que a filha se expunha tanto, vai até pedir a separação e tal. Vamos imaginar que ela peça mesmo a separação. Claro que vai se comprovar que ela sabia, porque também ninguém é louco, dá para perceber. Com quem que fica essa menina, num caso como esse? Com quem o juiz decidir, mediante as provas que vão ser juntadas. Mesmo tendo todas essas evidências dessa exploração, fica com o pai ou a mãe? Não tira isso, não manda para algum lugar, para alguém... Não acontece isso? Isso tem que ser apurado de uma forma muito cautelosa, o doutor pode até falar depois, mas a questão principal é, se tivesse havido um crime nessa conduta da Melody, obviamente a mãe poderia ter respondido de forma igual ao pai, porque ela tem o dever legal de agir quando está diante de um crime e quando não faz, ela responde pelo mesmo crime, ok? E não só os pais, não querendo complementar, desculpa, doutor, não só os pais, os agentes, os produtores, a gravadora, porque assim, o artigo 227 da Constituição Federal, ele é muito claro ao estabelecer que não é só o dever da família e do Estado, mas de toda a sociedade. Então, toda a sociedade deve obrigatoriamente se pronunciar e assegurar que a criança e o adolescente sejam preservados. Que era isso que eu queria te perguntar. Uma pessoa, por exemplo, que não tem filho, por exemplo, eu achei um absurdo essa história dessa menina. Eu posso procurar o Ministério Público e pedir providências, não só com relação a isso, mas para fazer uma limpeza geral e parar de ficar todo mundo se mostrando com essa idade? Pode sim, de acordo com o doutor falou. O que não cabe na colocação do doutor é a responsabilização criminal se crime fosse. Somente a mãe e o pai aí responderiam. Porque crime, como você falou, é só quando tem quando não há previsão em lei, sexual. Ou outro tipo penal previsto em lei. Tá. No caso específico, não é crime, porque não tem previsão em lei. Se crime fosse, eu entendi. A mãe, é um absurdo, mas não é crime. Não só o pai, como a mãe responderia, ainda que a mãe diga que foi um absurdo, que isso não existe, ela responderia igualmente pelo crime, talvez na figura de partícipe. Okay? Doutor, então a exposição de crianças na internet não é crime? Depende. Por exemplo, esse caso, bota mais uma foto da menina aí, por favor. O caso da maneira como ela se expõe. Vamos ver a foto. Põe a foto de novo, aquela que nós mostramos agora, dela, essa aí. Não. Isso não é crime? Não, porque não tem previsão legal. Só crime se tem... Pode ser um absurdo para a nossa cabeça, mas pela lei não é crime. Um exemplo, pedofilia. Pedofilia não é crime. Não existe o crime de pedofilia. As pessoas tratam operação contra a pedofilia. Uma pessoa como essa, ela induz a pedofilia. Mas a pedofilia em si não é crime, é uma doença catalogada pela Organização Mundial da Saúde no CID-11. E doutor, por exemplo, isso daí também, essa dança toda sensual, nada descaracteriza. Não é crime. O que mexe, né, Sueli, é com a cabeça da criança, né? Exatamente. Ela fazendo isso, ela está incentivando todas as outras crianças que estão vendo, que estão assistindo e que estão fazendo os vídeos. Porque... Que eu vou te falar, na verdade, essa é a minha maior preocupação. Isso. Então, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando e os filhos estão em casa, estão fazendo os vídeos. Agora, como é que os pais têm que agir para poder... O Hélio é um caso específico, porque existe um esclarecimento e existe também a possibilidade desse acompanhamento que muitos pais não têm noção. Ou que acham também, que é como... você já deve ter visto também, é quando a criança tem 8 anos de idade e tem um namoradinho na escola. Aí você incentiva, leva presentinho para o namoradinho, acha tudo lindo porque a criança é bonitinha, não está acontecendo nada. Depois, quando resolve que quer namorar com 11, daí já reclama porque é muito novo para namorar. Então, essa permissividade pode fazer com que as crianças se percam depois. Como é que o pai, de uma maneira geral, tem que buscar agir como o Hélio está fazendo? Olha, ele agiu dessa maneira, porque tem toda essa instrução e está dando certo. Só que quantos pais que não têm essa instrução como ele tem? Quantos que não acompanham? Então, aonde é preciso? Que nem tem tempo de acompanhar? Não tem tempo de acompanhar. Aí, quando tem tempo também, aí é o momento da mãe e o pai descansarem em casa.
E o filho está ali, então já fez tudo isso, já participou, já entrou em algum lugar que não podia ter visto. Você acha que existem sinais? Porque, por exemplo, Existe. é que assim, eu estou falando de quem observa e não tem filhos, né? Uhum. Então, pode ser que seja um olhar diferente de vocês que têm filhos. Mas na minha cabeça, se eu passo num lugar, como na cidade onde eu moro, começou essa leva agora. Tem um lugar lá que toda quarta-feira você passa, parece que abriram a porta de uma creche, só que todo mundo com short curtíssimo, a blusa curtíssima e bebida alcoólica na mão. E você vê, a menina não tem nem o corpo formado, então você vê que são meninas de 11 anos de idade e essa festa começa às 9 horas da noite e vai que da minha casa eu ouço o barulho do funk. Então, como é que eu faço para fazer com que minha filha não faça isso, que ela entenda que isso não é o momento de fazer? Vendo todo mundo fazendo isso, como a gente mostrou para você que está em casa. Agora entra a grande reeducação que nós temos que lidar hoje. Então, o diálogo é muito importante. Mas tem alguns pais ainda que não têm o tempo de ter o diálogo com o filho. Infelizmente, é verdade. Não tem até estrutura para ter esse diálogo com o filho. Então, o que precisamos? Então, a lei vai falar sobre isso, tudo. Só que se o sistema familiar não entrar e não ver essa reeducação do que nós estamos vivendo hoje, a sociedade como está sendo vista, a criança vai acompanhar o outro meio. Então, o que os pais precisam? Colocar o filho ali e conversar, dialogar, mostrar para ele. Esse é o caminho mesmo, não tem outro. Esse é o caminho, não tem outro. O pai e a mãe incentivar a criança a ter esse outro comportamento. Filho, isso aqui não pode, filho, isso aqui não deve ser feito. Mas muitos casos é bonitinho, como você disse. É bonitinho, olha, ela está dançando, você viu? E muitos casos hoje, como a criança de 7, 8 anos, até os próprios pais ficam falando, já tem namoradinha. Que é o que e eu falei. aonde é que aprende? Vai aprendendo num vídeo que viu, numa outra rede social, na própria televisão, vai vendo aquilo que pode. Aí a criança começa também com aquele ato, achando que pode. Então, se não tiver hoje, se os pais não pararem, não prestarem atenção nos seus filhos, tem sinais, sim. Os sinais começam dentro de casa. A roupinha mais curta, a criança começa já a se isolar, ela começa já a não participar daquele ambiente familiar, começa já a ficar mais escondido no quarto, começa já a ter outros sinais, começa a ficar mais introspectiva. Então, se o pai perceber isso, é onde ele tem que entrar, conversar, sentar, dialogar, perguntar o que está acontecendo e falar o que pode e o que não pode. Hélio? Eu já sou um pouco mais xiita. Eu acho assim, eu acho que eu seria, se tivesse. A partir do momento em que eu não nós... estou dando conta desse negócio da internet. Não consegui engolir esse negócio ainda. A partir do momento em que a gente se propõe a ser pai e ser mãe, arrumar a desculpa de que não temos tempo para educar significa arcar com as consequências das nossas escolhas. Não tem como a gente plantar banana e colher mexerica. Então, acho que os valores têm que ser colocados, têm que ser insistidos, a conversa tem que ser diária. A gente tem que buscar Deus para colocar na vida dessas crianças, isso independentemente de religião. Acho que buscar a palavra de um ser superior, caminho, né? buscar um caminho da religião é um excelente direcionamento. Eu acho que é importante a gente buscar espaço de tempo. Porque antes de ser advogado, antes de ser chefe de um grupo escoteiro que eu era, antes de ser voluntário naquele abrigo, antes de qualquer coisa, eu sou pai. Então, assim, o meu compromisso maior e a consequência maior é eu deixar de exercer a minha paternidade pensando em comprar comida, porque eu me esqueço de alimentar a alma e os valores dos meus filhos. Então, acho que o discurso principal e que tem que ser embutido na cabeça desses pais é o valor da conversa. Acho que esse é o primeiro ponto. Recentemente, eu acompanhei um caso de uma garota de 13 anos que vinha sendo vítima de estupro virtual. Ela teve uma foto que ela mandou para o namoradinho, que mandou para fulano, que mandou para ciclano, que chegou nas mãos de um pedófilo que começou a ameaçar. Começou a ameaçar a garota, 12 para 13 anos. E começou a ameaçar a garota para que a garota mandasse outras fotos e outros vídeos. E a menina começou a mandar material para esse cara, e cada vez piorando essa situação. Terminou com essa garota se suicidando. Ela se jogou de um prédio, 11º andar de um prédio aqui no Ipiranga, em São Paulo. E assim, você olha,
A mãe é empresária super bem sucedida, Nem pai imaginava. empresário super bem sucedido. A menina estudava numa das melhores escolas de São Paulo, tinha todas as condições sociais, só que ela não tinha um diálogo. De que adianta a gente propiciar para os nossos filhos o tênis da moda, a roupa do ano, o melhor cabeleireiro e etc., se a gente não dá o nosso tempo para os nossos filhos? Não adianta nada. Eu acho que esse é o principal valor que a gente tem que embutir. Olha, eu vou pedir para colocar o vídeo que eu tinha falado e daí, doutor Denis, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode soltar o vídeo? Esse foi o último vídeo que ela postou. Que o pai dela postou porque na rede social dela não estava sendo postado mais nada. Saiu dela. Essa é ela de cabelo mais escuro? Saiu dela. Então, nada disso a gente pode fazer alguma coisa, né, doutor? Então eu quero saber o seguinte, o que você acha que é possível fazer no ponto em que as coisas chegaram e como se tornou tudo tão liberal para evitar que outras crianças sejam alcançadas por essa excessividade sensual e também por esse desejo de ficar famosa, né, doutor? Que isso é uma coisa hoje que as crianças têm muito. O menino quer ser um jogador de futebol famoso, a menina quer ser uma modelo, uma atriz, não sei o quê, famosa, cantor, porque tem esses exemplos. Sim, Como é que, judicialmente, também existem algumas providências? O que o Hélio falou, a gente sabe que é o primordial, começa dentro de casa. Mas já que o negócio degringolou, o que é que pode ser feito judicialmente? Eu vou voltar só um pouquinho para complementar o que a doutora e o Hélio falaram, na questão dos pais. Eu acho sim que nós podemos cobrá-los desde que eles saibam do que estão sendo cobrados. Tá. Por quê? Sim. Muitos deles não tiveram uma estrutura para poder educar seus filhos. E aí nós estamos cobrando uma atitude deles que eles não tiveram e não sabem como agir diante de Que foi todo mundo uma criado situação. no vai da valsa. Então, às vezes, aquela situação para eles se torna normal. E então deve sim ter um trabalho específico, psicológico também, doutora, para os pais, para aquelas famílias que são Que é identificadas, familiar mesmo, né? com um problema desse tipo, por exemplo, e ser investido um tratamento nos pais para que não permitam que a filha, teoricamente, haja de uma forma não condizente com a nossa Mas realidade. olha, para isso, eu preciso encerrar, mas eu quero dizer uma coisa. Para isso, você que é pai ou mãe tem que procurar ajuda. Sem dúvida. Porque o que está acontecendo agora é fruto de uma irresponsabilidade. A gente não pode se eximir da culpa. As coisas ficaram muito liberais mesmo e os pais também são muito mais liberais hoje. Liberais em coisas que você não pode ser. Porque tem coisas que fazem parte da modernidade, como, por exemplo, a criança ter acesso à internet de maneira correta, monitorada. Mas você usar isso e permitir que teu filho faça, mas eu não sabia, então você precisa ver. Porque é o seguinte, e a Bíblia é muito clara no que diz respeito a isso. Você precisa educar os teus filhos, e por quê? Porque como é que você vai respeitar pai e mãe se você não sabe quem é seu pai e sua mãe? Esses pais, eles agem como se fossem amigos dos filhos, eu até falei isso no início. Amigo é amigo, pai e mãe é pai. Você pode ser amigo do seu filho, mas ele tem que entender que primeiro você é pai e ele tem que te obedecer. Não adianta, pode passar o tempo que for, o que é certo nunca vai deixar de ser certo. O que é errado não vai deixar de ser errado. O Hélio falou uma coisa muito importante, que é a questão de você ter realmente Deus na tua vida, independente da religião que você siga, de você ter um caminho, porque isso está destruindo as crianças. Essa é uma realidade, não é um drama. O que nós estamos falando para você hoje, você viu as imagens, é a realidade que nós temos visto cada vez mais perto de nós. Como eu falei, ali perto da minha casa, como você já deve ter visto algum baile funk nas redondezas da sua. Se você mora numa região mais nobre, tem sempre um barzinho bonitinho que também tem crianças ali. E todo mundo bebendo como se nada fosse proibido. E as crianças já se relacionando sexualmente mesmo, com 12 anos de idade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso não é normal. O normal é que você possa aproveitar cada uma das tuas fases. Quando você permite que o teu filho tenha pensamentos e atitudes que são de um adulto ou até de um adolescente de 17 anos de idade, por exemplo, você não permite viver a idade certa no momento certo. E se você for movido pelo dinheiro, no caso das modelos, como eu falei, esse desejo muitas vezes da mãe de ter sido modelo e não foi, e quer fazer com que o filho seja, cuidado.
As crianças amadurecem sim quando trabalham fora, porque precisam amadurecer porque tem um senso de responsabilidade que a criança que só vai para a escola, que só tem os compromissos educacionais, elas não têm. Então existe esse senso de responsabilidade. Não estou dizendo que você não pode investir na carreira do teu filho. Eu estou dizendo que a carreira do seu filho não pode ser o seu meio de sustento. Porque quando isso acontece, acontece o que você está vendo. Você acaba, mesmo sem querer, sem ter essa intenção, usando o teu filho para ter uma vida melhor. E daí você tira da criança o direito dela ser criança e ela tem a obrigação de se sustentar. Esta é uma realidade. Não adianta dizer que acontece de uma outra forma, porque quem está permitindo, os pais que estão fazendo isso têm esse objetivo financeiro. E quem está começando a imitar quer chegar como ela porque também quer ter. Porque é o mundo capitalista, Mas até onde nós vamos se você não parar isso dentro da sua casa? Se você não consegue sozinho, já perdeu a mão, peça ajuda de psicólogos, leve o teu psicólogo, vá você, para você aprender também a como impor limites, porque todo mundo tem limite. Eu falei no começo do programa, nem nós adultos fazemos tudo o que queremos. Não é impossível, você vive em sociedade, não tem como fazer tudo o que se quer. Muito menos uma criança. Então comece dentro da tua casa, para que você não veja degringolar uma família que já não vai ser família, porque se com 11 anos de idade a criança não é criança, o que acontece quando ela tiver 18? Qual o interesse que ela vai ter em formar a família dela se ela já vem de um lugar muito desestruturado? Então busque ajuda, não tenha vergonha de falar, olha, não consigo sozinha, perdi a mão, não me obedece. Procura um psicólogo, faz todo mundo tratamento, a família inteira. Sim. O que você não pode é deixar que essas coisas aconteçam, porque quando você faz isso, essa permissividade está acabando com as nossas crianças. Isso é muito sério. Isso também é o caminho para as drogas, porque depois, se não der certo uma carreira dessa, a menina se frustra, começa a usar drogas, depois uma coisa vai puxando a outra. Então, que uma coisa boa seja motivo para outras coisas boas. Procura mudar o teu comportamento dentro da tua casa. Você está assistindo a gente hoje, esse recado não serviu para você? Passe para quem serve, mostre, assista lá no YouTube, puxa essas imagens, mostre as imagens dessa criança, para que nós possamos fazer o máximo possível para coibir esse tipo de atitude que é absurda. Quero agradecer vocês estarem aqui com a gente hoje. Obrigada, doutor, obrigada, Elinho, obrigada, Wilson. Obrigada a você.